Então, seguindo aqui, né, nós vamos entender agora um pouco da funcionalidade do MVC. Porque se eu ficar declarando objetos aqui e utilizando em tela, eu não tenho um reaproveitamento de código muito bom e eu tenho uma mistura muito grande de C# com HTML, o que não é interessante aqui na questão estrutural do projeto. Então, o ideal é que esses objetos sejam declarados dentro do controller, até mesmo porque a minha vista não comunica diretamente com o modelo, que é o banco de dados. Precisam passar essas informações para o controle. O controle recupera do modelo, que é do banco de dados, e repassa para a vista. Então, nesse caso, eu criei uma lista com dados específicos. Mas vamos supor que essa lista pegasse, em vez de mostrar Brasil, México, Uruguai, pegasse de uma tabela país que estivessem esses dados cadastrados. Eu nunca conseguiria fazer essa associação dessa forma. Então, o ideal é que esse tipo de objeto, ele esteja, vou selecionar e dar um Ctrl X aqui, para que ele possa ser retirado, né, recortado daqui, e eu vou aplicar ele dentro do controller. Qual controller? O controller, obviamente, que joga para a minha index, que é o controle home no seu método index. Então, nós vamos colocar justamente essa declaração, né, ele acabou pesando aqui o Visual Studio quando eu recortei, mas já ele retoma, colocar essa informação dentro aqui do nosso controller e fazer a associação dele aqui para que ele consiga buscar essa listagem que está aí no controller da home. Então, recortou aqui, ó, vamos para o controller e dentro do controller da home, que é o Home Controller, nós temos aqui o método index. Antes dele devolver a view, eu passo então alguns parâmetros para ela, que poderia ser recuperado do modelo, do banco de dados ou não. Nesse caso eu não vou recuperar, a única coisa que eu vou fazer é acrescentar mais um aqui para a gente poder ver, né, que ele realmente vai modificar, né, isso aqui. Então vou colocar um outro país, perfeito, e nós temos então os dados aqui inseridos. Agora, quando ele chamar a minha view, ele tem que passar junto essa informação aqui, ó, que são os meus países. Então, no return da view, eu tenho que devolver para ela uma informação. Senão, eu não consigo receber, obviamente, depois esses dados aqui. Mesmo assim, ainda vocês vão ver que países aqui vai continuar, né, sem ser reconhecido. Ele fala que não existe no contexto atual, porque no MVC ele te obriga a criar uma variável aqui acima, né, é basicamente uma variável, mas não é uma variável, é um objeto, que é um objeto que nós chamamos aqui de model, do tipo de dados que você está enviando. Qual o tipo de dados que eu estou enviando? Nesse caso, é o tipo de dado lista, ou seja, array. Em C# nós chamamos ele, né, de list. E essa lista ela pode ser de vários tipos. Nesse caso específico, ela é de string, né, de texto. Ela guarda informações aqui, então, de texto. Ok, tendo feito isso, nós temos aqui o nosso modelo sendo aplicado, né, e trazendo um dado de lista. Mas ainda assim ele não reconhece país. Aí já é uma questão estrutural. Toda vez que você declarar uma variável do tipo model, você tem que receber ela aqui com o mesmo nome, só que com letra maiúscula. Então fica aqui, ó, dessa forma, model com M aqui no caso maiúsculo. Então criou para mim, né, a minha variável de... Minha variável não, ele vai percorrer um objeto país, aonde? Dentro do meu modelo de dados, dentro da minha model. Aqui em cima, ó, eu tinha deixado um ponto e vírgula, mas nesse caso não tem necessidade para a execução do model, somente o que estiver, né, dentro seria da declaração em C#, quando nós temos aqui abertura e fechamento de chaves, que é necessário, mas quando você definir model ou chamar uma variável, depois eu falo mais sobre esses métodos, né, não são obrigatórios. Se o seu aqui estiver mostrando ainda um errinho, né, no final, é porque às vezes nós alteramos o código e ele demora um pouquinho ainda para processar. Manda ele executar que você vai ver que ele vai sair. Então o que tem que acontecer na verdade é continuar funcionando exatamente igual, né, porém, em vez de mostrar os 3 itens, ele adicionar o 4º item que foi ali descrito. Ainda não carregou, vou dar um pause aqui porque ele tem hora que demora um pouquinho para processar, mas assim que ele carregar completamente o servidor, ele vai então mostrar essas informações dentro da nossa página inicial. Então, perfeito. Carregou aqui, ó, e apareceram, né, os 4 países como estão descritos lá. Então, não vai fazer diferença nenhuma. O certo é você trabalhar a informação dentro do controller e repassar ela para a view, como foi feito aqui, né, nesse exemplo. E principalmente se ela receber informações
do modelo, que não foi o caso aqui porque eu criei a lista na mão, ainda não falaremos de bancos de dados, mas se ela receber, nós teremos que criar aqui uma referência com o nosso modelo, né, e buscar essa informação para o controle de forma que ele repasse para a view. Até então, nada diferente da estrutura MVC do ASP.NET, né, que é o ASP.NET comum. Agora, nós começaremos a ver algumas diferenças para o ASP.NET Core. Isso eu vou estar tratando então nas próximas aulas.